Olá, boa tarde a todo mundo. Hoje a gente está vindo com uma nova live, mais uma nesse mês, sobre praticar a medicina na França. Então é um assunto específico, mas bem interessante. Então os médicos que têm essa pretensão, né, de trabalhar fora do país, para saber como que funciona esse processo de validação do diploma, né, da medicina lá na França. Para isso a gente convidou a Janine Fortuna. Ela mora na França há bastante tempo e trabalha com consultoria exatamente sobre esse processo, né? Os médicos que estão buscando ir trabalhar lá. Então vou convidar ela para participar aqui com a gente. Ela vai trazer basicamente assim quais são as informações mais importantes, né, que vocês precisam saber para começar a se programar, ou quem já começou a buscar informação, ela vai trazer também informações bem atualizadas, até porque é um processo que passa por atualizações. Então fiquem aí até o final. Se surgir alguma dúvida, vocês podem ir passando. A gente vai tentar responder aí no final a dúvida de todo mundo, tá bom? Eu vou chamar agora a Janine. Olá, deixa eu só Olá! ir. Pronto. Olá, Janine, tudo bem? Bonjour! Bienvenue! Bonjour, bonjour à tous. Oui. Vamos falar em português, claro. Sim, por favor. Até porque o meu francês é bem básico ainda. Pas encore. C'est pas encore prête, mais ça va venir. Então, vamos lá, vou me apresentar. Eu me chamo Janine Fortuna. Muitas pessoas que me acompanham já sabem, né, que eu trabalho com reconhecimentos de diplomas médicos aqui na Europa. Eu trabalho principalmente com os países em que o meu marido é médico, devidamente reconhecido e inscrito nas ordens, que é Portugal, Alemanha, França, Suíça e Luxemburgo. No momento, eu estou dando mais ênfase, digamos assim, justamente para a França, porque em breve irá acontecer o grande concurso para a revalidação de diplomas médicos aqui na França, que a gente chama de EVC. Muita gente não conhece, né? Que a gente chama de EVC, são as Épreuves de Vérification de Connaissances. Eu não sei se a gente começa primeiro a falar do concurso, como exercer aqui na França, ou se a gente fala primeiro do DFMSA, que é um diploma de formação. Quem sabe a gente já levanta um pouquinho quais são esses processos, que são dois, né, Janine? Isso. Aqui antes. Então, para o pessoal já ir sabendo mais ou menos assim, a parte geral, e depois a gente entra mais nesses dados assim, mais atuais, né, de data específica. Isso. Até porque são dois processos diferentes. O EVC, que a gente chama Procédure d'Autorisation d'Exercice, que é o dossiê, né, o processo para exercer a medicina aqui na França, ele acontece uma vez por ano e ele é uma procedure que ela é para médicos já especialistas. Existe apenas, então por isso que na verdade eu acho muito interessante a França em matéria de reconhecimento de diplomas médicos, justamente porque a França é o único país que faz reconhecimentos de diplomas médicos já na especialidade do médico. Então, na verdade, ele não existe reconhecimentos de diplomas somente da graduação na França. Não, na França o reconhecimento é direto na especialidade do médico. Claro que, como tudo, tem algumas exceções. A França, ela não exige do médico uma residência em 3 especialidades.
que elas são a medicina geral, a medicina general, a geriatria e a medicina de urgência. E por que que acontece isso? Porque vários países não existe residência médica nessas especialidades. Então, como a maioria, a grande maioria, aliás, dos países, dos candidatos, né, os médicos que tentam passar o concurso aqui na França, são justamente médicos que esses países não têm essas residências médicas nessas especialidades. Então, assim, não sei se as pessoas sabem como funciona mais ou menos o processo, mas teve uma modificação ano passado. Antigamente, anteriormente, né? O concurso na França, ele não existia com vagas já pré-definidas. Hoje, o médico, quando ele vai passar o concurso na sua especialidade, é bom também deixar bem claro que a prova é somente das perguntas e assuntos da especialidade do médico. Então, por exemplo, se ele vai passar um concurso aqui na França para tentar reconhecer o diploma na cirurgia vascular, por exemplo, ele só vai estudar tudo que é da cirurgia vascular. Não tem nada de medicina geral, é na especialidade do médico. Outra coisa que é bem importante falar, que muita gente pergunta também, Janine, a idade. Não tem problema de idade. Tem pessoas que vêm, inclusive, passar o processo na França com mais de 60 anos. Então, assim, a idade não é limite, não existe idade. E qualquer médico estrangeiro que tenha feito a medicina e a especialidade, né, a formação fora da União Europeia, tem que passar pelo EVC para poder exercer a medicina aqui na França. Outra coisa que é importante falar também, que muita gente pergunta, e aliás é uma preocupação normal, existe sim uma bolsa. Essa bolsa, ela é hoje, na verdade, como vai modificar a partir de 2023, eu já vou falar os valores de 2023, porque o concurso vai acontecer já no início de 2023. A bolsa é de 2.905 euros bruto por mês, e no segundo ano, né, que são 2 anos probatórios que o médico precisa ficar após ser aprovado na primeira parte do concurso, e no segundo ano é 3.283 brutos também. Então é isso. Esse é o geral, só para a gente iniciar sobre o como exercer, né? Se caso não tem essa bolsa, essa formação é paga? Não. Todos os médicos que passam o concurso, eles têm a bolsa. A bolsa faz parte. É como se ela faz parte. E assim, eu estou falando do valor bruto, sem contar os plantões e os sobreavisos, né? Porque plantões e sobreavisos também são pagos à parte. Então, mas é mais ou menos isso que é o principal, né? Que geralmente é o que as pessoas precisam saber. E outra coisa que é bem importante falar também, Daniela, a gente foi logo rápido no assunto, né? Desculpa, né? Eu estava aqui na ansiedade de falar logo, mas uma coisa que a gente esqueceu, que eu acho que é bem importante falar, é que, na verdade, esse concurso ele acontece uma vez por ano, só que assim, tem que ter já no momento da inscrição o teste de nivelamento do francês. Gente, isso é a coisa mais importante. Então, assim, às vezes as pessoas me procuram e falam, Janine, eu quero fazer o concurso, mas não falam francês, não tem como. Né? Então, essa é uma das... É a principal, é a língua francesa, e o nível é o mínimo que precisa, é o B2. B2. E tem que ter a certificação, né, Janine? Então, além de ter o estudo, precisa fazer a certificação. Eu aproveito até para dizer que
quem já está estudando, já está com esse projeto em andamento, a gente está com a data do Delphi, agora a última sessão do ano, que é em novembro. Então, a data de inscrição é até o dia 7 de outubro. As vagas são limitadas. Então, para quem já está nesse processo, já começou a estudar, já começou a ver toda o que é a formação, então, gente, se inscrevam, porque vocês vão precisar dessa certificação oficial e ela é feita só na Aliança Francesa, aqui no Brasil, né? Então, Isso. já também é algo que vocês também têm que colocar dentro aí do que precisa ser feito, né? Exatamente. E assim, na verdade, pode ser tanto o Delphi quanto o TCF também, né? Que na TCF verdade, também. no desespero, as pessoas procuram o TCF, né? Que na verdade, Exato. eu sempre falo, gente, o TCF é interessante quando você realmente precisa ter mais datas, principalmente aqui na França. Aqui na França, as escolas de francês, você encontra muito mais o TCF com datas do que um Delphi, né? Então, digamos que o TCF é para aquela realmente, quem não quer, claro, passar o Delphi, porque o Delphi é um diploma, não é um teste de conhecimento de francês, né? Na verdade, são duas coisas diferentes, claro. Mas você tem muito mais datas para um TCF do que para um Delphi, né? E também um Delphi você tem que se preparar, né? Mas o Delphi tem muito mais o seu valor, né? Então, Sim, sim. Até quem tem dúvida da parte desses exames de proficiência da língua, no nosso site da Aliança Francesa, vocês conseguem ver explicado cada um. Como a Janine falou, existe o TCF que também é aceito. Ele é uma certificação, né? Então você faz a prova e nessa prova ele vai certificar em que nível está o seu idioma, seu conhecimento. E ele tem validade de 2 anos. Então, que acaba que às vezes as pessoas buscam fazer o Delphi porque ele não tem esse prazo de validade. Mas os dois são realizados aqui na Aliança Francesa. O TCF tem mais dias, mas as vagas também são limitadas. Então, é sempre bom entrar em contato aqui com a gente, ver quais são essas datas. E qualquer dúvida também que tenham, podem vir falar com a gente diretamente sobre os exames. Eu tenho inclusive, Daniela, a gente tem um grupo, eu tenho um grupo no WhatsApp de médicos brasileiros aqui na França. E no meu grupo, eu sempre falo isso para as pessoas, sabe? Eu falo para eles, gente, prestem atenção se vocês fizeram o TCF, as inscrições estão chegando, é preciso ele estar em dia, né? Ele tem que estar válido. Eu tenho, inclusive, clientes, meus clientes que foram até aí, Floripa, para fazer o TCF. Saíram de Porto Alegre, justamente porque, quando se deram conta, não tinha mais vagas, né? Então, isso também é uma preocupação que eu acho que, na verdade, é a coisa mais importante, porque no momento da inscrição, eu já tive casos de médicos que me procuraram e que no momento da inscrição eles se deram conta que o TCF não estava mais em dia. Então, tem isso também, né? Principalmente para quem já está se programando, tem que pensar bastante também no TCF. Exato. Ou no Delphi, claro, né? Nos exames. Então, Janine, voltando para a formação, a pessoa vai se inscrever, que já passou ali, uma vez por ano, né? Então, realmente, até porque é um projeto, a pessoa tem toda uma preparação, tem a preparação do idioma, mas depois que ela faz essa formação, ela já consegue trabalhar na França? Então, na verdade, assim, a formação é o DFMSA, que a gente vai falar depois. O EVC, ele é o concurso para a revalidação do diploma médico na França. Existe, na verdade, o EVC, são 3 etapas. Primeiro você passa essa prova, que se chama EVC, que é a prova que você vai fazer, que é a parte teórica, né? O conteúdo, a teoria. Depois, passando isso, você vai ficar 2 anos em período probatório na França. É claro que daí vai depender de muita coisa o hospital que você vai ficar, porque hoje em dia
o concurso, ele, como já tem vagas pré-definidas, ou você fica, quem tem boas notas, quem tira as melhores notas, escolhe os hospitais que quer passar esses 2 anos. Quem não tem as melhores notas, vai para os hospitais de acordo que rola a lista, né? Porque tem uma lista de, digamos assim, de hospitais, e aí, claro, existe uma possibilidade de escolher. Mas se você não foi prioritário no momento, vamos supor, eu gostaria muito de ir para um CHU de Bordeaux. Se o CHU de Bordeaux, alguém teve aquela nota muito boa, eu não vou ter a possibilidade de ir para esse hospital. Então tem isso também, depende da nota. Passados esses 2 anos probatórios, o médico vai passar por uma comissão de autorização de exercício, que a gente chama aqui de CAE. Essa comissão de exercício, ela é o quê? Ela é vários membros das sociedades da determinada especialidade do médico, de várias ordens dos médicos de cada região da França. Então, vamos supor, eu vou passar uma comissão em Paris. Mesmo eu passando uma comissão em Paris, e mesmo que eu não tenha ficado em um hospital em Paris, porque a comissão, todas elas passam lá, vai ter um médico de cada região, da especialidade, claro, para avaliar todos aqueles 2 anos que o médico passou aqui na França em um período probatório. E isso tudo ele está sendo avaliado. São 2 anos sem autonomia médica. Já vou deixar bem claro aqui, porque às vezes as pessoas perguntam, Janine, eu nesses 2 períodos probatórios, eu posso fazer plantão em outro lugar? Não. Você não é inscrito na ordem e você não tem autonomia na França ainda como médico. Na França, você só é médico com autonomia quando você está inscrito na Ordem Nacional dos Médicos, e a Ordem Nacional é junto com as regionais também, né? Então, é uma profissão que aqui não existe como no Brasil, que você se forma em medicina e você já pode trabalhar como médico. Aqui não. Aqui o médico, mesmo os franceses, eles terminam a faculdade de medicina, eles precisam obrigatoriamente fazer uma residência médica para depois eles poderem exercer a medicina aqui. Então, realmente, inclusive os médicos generalistas, que a gente chama aqui de médecin traitant, eles também são médicos com residência médica, que é diferente do Brasil. No Brasil, você pode ou não fazer uma residência como médico generalista ou médico de família, né? Aliás, no Brasil tem a residência de médico de família. Aqui na França é obrigatório. Então, eles não te dão a possibilidade de não fazer, porque não existe essa possibilidade. E aí, depois desses 2 anos, depois de ter passado a comissão, essa decisão, ela vai para o Ministério da Saúde. E é o Ministério da Saúde que dá a decisão ministerial dizendo se o médico foi ou não aceito, se ele vai ter que a gente chama aqui exercício pleno da profissão, né? E aí sim, sai no Diário Oficial, e aí sim o médico já está pronto para fazer essa inscrição na Ordem dos Médicos. E é tão interessante, deixa eu falar uma coisa, porque na época do meu marido, nós tínhamos mudado de casa. E a decisão dele para exercer a medicina na França tinha chego em um outro endereço. E a gente nunca ficou sabendo. E a gente achava, nossa, que demora. Mas a Ordem dos Médicos, eles não têm como saber da decisão ministerial. Na verdade, a decisão ministerial, ela sai no Jornal Oficial e é o médico que tem que receber esse documento para poder fazer uma inscrição na Ordem dos Médicos. E nós ficamos sabendo da decisão ministerial do Maurício quase 1 ano depois. Porque quando eu me dei conta que estava demorando demais e que eu já tinha, inclusive, entrado em contato com o Ministério da Saúde e eles não sabiam o porquê que a gente não tinha recebido, eu me dei conta que, na verdade, nós tínhamos mudado e eu não tinha feito a troca de endereço. Então, isso também é uma coisa que eu falo para as pessoas. Qualquer mudança, seja ela de estado civil, nome, porque casou, endereço,
é preciso fazer essa modificação de órgãos, justamente, senão eles não conseguem encontrar você para poder enviar a decisão por escrito, né? Que vem por carta. Janine, mais uma questão bem importante. Precisa ter um passaporte? Como que funciona a parte do visto? Então. Eu entrei, passei no. Vou fazer esses 2 anos. Como que funciona essa parte do visto? Então, funciona assim. Quem não tem passaporte, porque assim, a França, ela não exige que o médico tenha passaporte europeu. Na época do meu marido, em 2009, existia essa exigência. E foi em 2010 que acabou. Então, a partir de 2010, nenhum médico mais precisava obrigatoriamente ter um passaporte ou francês ou de um dos países da União Europeia. Então, o que que precisa? Quando acontece da pessoa passar no concurso, ela tem direito a pedir o visto, o que a gente chama o visto long séjour, que é o visto de longa permanência aqui na França. E com o papel justamente da decisão e de ter passado no concurso, na primeira etapa, ele tem direito a pedir um visto. Então, isso não é problema nenhum. É o direito do médico, né? Inclusive, esse visto, como o médico vai vir para a França com um visto de long séjour, que é o visto de longa duração, ele tem também direito de trazer a esposa, os filhos, né? Enfim, ou esposa, ou esposo, né? Eles têm direito ao regrupamento familiar. E aí, claro, essa parte é somente no consulado, né? Então, é uma coisa que realmente, assim, brasileiros eles acabam tendo que voltar para o Brasil, se eles estiverem aqui, para fazer o pedido do visto. Não existe nem a possibilidade de fazer um pedido de visto diretamente aqui da França, não tem. Aí tem que voltar para o Brasil, né, e fazer o pedido de lá. Sim, sim. Eu queria até voltar um pouquinho no início do assunto. Por exemplo, eu quero começar a procurar essas oportunidades que tem dentro da minha especialidade. Onde eu consigo essas informações, que eu saiba que tem uma vaga, aí sim eu vou tentar me inscrever para essa prova que vai ter em 2023. Então, é que assim, ó, na verdade, a França, vou até falar um pouquinho assim sobre o geral, inclusive da possibilidade de vir para a França antes de passar um concurso para fazer o reconhecimento de diploma. Muitas pessoas têm curiosidade de vir para a França e ficar apenas 1, 2 anos como médico estrangeiro. Existem essas possibilidades. Eu, de vez em quando, eu faço, inclusive, publicações de vagas. Porque é o seguinte, com a falta de médicos, acabou que a França não teve outra maneira, né, ou opção, de fazer com que médicos estrangeiros pudessem vir passar um tempo na França. Na verdade, já existe um estatuto que se chama FFI, que é Faisant Fonction d'Interne. Interno na França é o médico residente, é diferente do Brasil, porque, na verdade, interno no Brasil é outra coisa. Interno aqui na Europa é o médico residente. Então, o FFI, ele é um médico estrangeiro, fora da União Europeia, a maioria dos casos. Claro que tem também médicos que vêm fazer FFI e que fazem medicina aqui na França, que fizeram medicina aqui na Europa. Mas eles têm... é diferente porque você não pode exercer a medicina com autonomia. Você não é inscrito na ordem. Você pode vir passar um tempo. Então, por exemplo, neste meu grupo que a gente tem do WhatsApp e no nosso grupo da França, a maioria dos médicos, poucos ali já passaram no concurso, do concurso de revalidação. A maioria ali estão exercendo aqui a título, né, como estrangeiros, né? Existe essa possibilidade. Eu acho muito interessante, inclusive, para você conhecer como funciona. Porque, às vezes, o que acontece, Daniela, pessoas que às vezes vêm para cá e não gostam.
Então, assim, e é muito normal, porque a medicina é diferente, o sistema de saúde é diferente. Então, tem pessoas que vêm para cá, ficam às vezes 6 meses, um ano, ou num posto como FFI, ou até mesmo como estagiário associé, que é a grande maioria dos brasileiros, que é o posto, inclusive, que mais tem, é o estagiário associé, mas depois eu posso falar um pouquinho mais sobre o estagiário associé. E aí as pessoas vêm e ficam nessas vagas, ou eu sempre falo que ou a pessoa ama ou ela odeia. É incrível, assim. Na grande maioria as pessoas gostam, mas também tem muita gente que não gosta e acaba indo embora até mesmo antes de acabar o contrato, né? E claro, não é legal ir embora antes de terminar um contrato, né? Mas às vezes a pessoa realmente não tem condições e acaba voltando antes. Mas é interessante justamente porque você não vai perder tempo em estudar para um concurso, para fazer a revalidação de algo que você viu que não gostou. Então, assim, a experiência prévia na França, eu acho que é interessante. Eu acho que é bem interessante. Ou vir fazer um FFI, ou vir para cá para fazer um estagiário associé, que são vagas que o médico não precisa reconhecer ainda o diploma. Então, eu faço, inclusive, muitas publicações dessas vagas. Inclusive, tem um hospital, não muito longe de Nantes, que nós temos lá 6 médicos brasileiros no mesmo hospital. O diretor está muito satisfeito e, inclusive, ele tem pedido para todos nós ali do grupo para encontrarmos mais médicos brasileiros que queiram realmente ter essa experiência aqui na França. Todos esses que estão nesse hospital, eles estão extremamente felizes e satisfeitos. E o diretor também. Então, eles inclusive saíram numa matéria no jornal aqui na França. Que bacana, que bacana. Muito legal. Mas isso é bem interessante, porque exatamente, né? A mudança para um outro país, né? Então, são várias questões que às vezes as pessoas não se adaptam, né? Exato. Mas isso daí seria para já com a vaga, então ele inicia esse processo de se candidatar a essa vaga aqui no Brasil e seria direto com o hospital, no caso. Isso, então, as vagas de FFI e estagiário associé, você pode já simplesmente, claro, pegar aí do Brasil. Sim, não tem problema nenhum. Você pode procurar as vagas aí, fazer todo o procedimento, toda a parte burocrática daí. Aliás, tem que ser feito aí por causa do visto. O visto, ele é obrigatório, né? O que eu acho que é até bom deixar bem claro aqui é que o estagiário associé, o médico não pode ter dupla cidadania. Ele não pode ter um passaporte de um dos países da União Europeia. Senão ele não vai ser... ele não pode ser recrutado no hospital, contratado, digamos assim. Eu faço às vezes a tradução do francês para português, mas ele não pode ser contratado para aquela vaga. Então, estagiário associé, que é uma vaga, como eu falei, que você pode ficar 1 ano na França. Alguns hospitais, eles acabam renovando e aí então fica no máximo 2, né? Só que parece que não pode ser no mesmo estabelecimento. Já aconteceu casos eu já vi renovação de contrato de estagiário associé no mesmo hospital, mas no papel fala que não, você precisa trocar de estabelecimento para poder você renovar o estagiário associé. Uma coisa que também é muito legal de falar é que uma vez o médico esteja como FFI ou estagiário associé, ele trabalha como os médicos franceses. A diferença é que tem alguém acima dele que vá responder caso aconteça alguma coisa. Então, são vagas que ele é avaliado, na verdade, supervisionado, na verdade, né? Porque ele pode até estar sozinho em uma sala,
mas ele tem alguém ali junto, né? É preciso, né? É obrigatório. Uhum. E aí, passando para o caso da formação mesmo, né? Esse tempo desse processo é um processo que ele é rápido, entre concursos, sai resultado? Isso, então, vamos lá. Com o Covid, o processo ele sempre aconteceu o seguinte: todos os anos as inscrições aconteciam no mesmo mês. Todos os anos no mês de maio. Com o Covid, eles teve vários problemas. Primeiro que naquele ano não sabiam se iria acontecer, que foi o primeiro, né, 2020. Aí jogaram o concurso para mais tarde, mas aí também jogaram, as inscrições passaram mais para frente. Então foi bem complicado durante o ano de 2020 e 2021 também. O que aconteceu no ano de 2020? Como eles jogaram o concurso mais para o final do ano e também não deu para fazer a prova, eles acabaram jogando o concurso para 2021. Então, acabou que as datas que eram sempre muito certinhas, tipo inscrição em maio e as provas sempre no final do ano, em outubro e novembro, as pessoas ficaram muito perdidas. E eles também, porque eles faziam eles anunciavam o concurso e cancelavam. Anunciava e cancelava. Então, assim, como teve toda essa, digamos assim, a mudança por causa do Covid, esse ano a mesma coisa aconteceu com as inscrições. As inscrições que teoricamente deveria ter voltado ao normal este ano em maio, não aconteceu. E aí, como não aconteceu as inscrições de maio, eles jogaram o máximo que eles podiam para frente. E aí, esse ano, a princípio, as inscrições vão acontecer agora no final do ano. Mas ainda não tem data também. Mas isso tudo, eu sempre falo para as pessoas, isso tudo aconteceu somente por causa do Covid. Porque, normalmente, as inscrições são em maio, do dia 1º ao 30, e aí as provas no final do ano, que geralmente sempre é outubro, novembro, que daí, claro, cada especialidade tem uma data para as provas, né? Elas não acontecem todas no mesmo dia, e todas elas acontecem somente no mesmo lugar, é em Paris. Uma coisa que é importante falar também, esse concurso ele é gratuito, o médico ele não é pago, tá? É tudo de graça. A inscrição é de graça, a única coisa, claro, que o médico vai gastar é com passagem de vir para a França e hotel para poder fazer a prova, né? Mas o processo todo, ele não tem nenhum custo. Muito bom, né? E aí, esse ano as inscrições vão acontecer somente no final do ano. Infelizmente, e entre a inscrição e a prova também não então, tem ainda muito... Eles ainda não sabem a data das provas do ano que vem. Uhum. Esse ano foi um ano realmente bem complicado, porque eles tiveram problemas não só com o EVC, não só com o concurso dos médicos estrangeiros, eles tiveram depois um problema técnico também com os residentes que fizeram a prova de residência na França, com os estudantes franceses. Então, foram vários problemas e que aí juntou tudo e eles não... A gente sabia assim, que eles não tinham como dar conta de tanta coisa. Realmente foi bem difícil esse ano. E quando eles jogaram o concurso para o final do ano, na verdade, eu imaginei que eles fossem fazer... Eu tinha pensado, vamos fazer ele em setembro e a prova ainda em outubro, novembro. Mas eles não fizeram isso e já jogaram a data para o primeiro trimestre de 2023. Então, quer dizer, a gente nem sabe ainda, pode ser janeiro, fevereiro ou março. Não tem uma data definida. É bem complicado não saber uma data, porque tem muitas pessoas que precisam tirar férias para poder vir passar o concurso. Eu entendo que esse ano está sendo complicado, muito complicado, porque as pessoas não estão conseguindo, os médicos não estão conseguindo se organizar. Eu tenho vários clientes que eles tinham feito todo um planejamento e não vai dar certo.
Não vai dar certo porque simplesmente a data não saiu, não sabem quando que vai acontecer. O concurso vai acontecer. O problema é esperar a data, né? Mas assim, o bom é para quem tá com a ideia, ainda dá tempo esse ano, sim. né? Isso, Começando a olhar, então não teve as inscrições, dá não, ainda não aconteceu. Ainda, e realmente é só a questão dessa programação, porque você vai ter que viajar até Paris para fazer a prova. Exato. Mas quando eles marcam a data da inscrição, ali neste momento já tem a data da prova? Sim, então, normalmente, quando já começam as inscrições, logo depois eles já lançam o calendário das provas. E aí sim as pessoas começam a se organizar. No caso dos brasileiros, é que assim, são muitas pessoas, porque são médicos do mundo inteiro que vêm tentar o concurso na França, né? Então, assim, só que muitos desses médicos precisam de visto para vir fazer essa prova. Os brasileiros não, porque nós temos 90 dias, né? A gente não precisa de visto para vir para a França. Mas muitos desses candidatos precisam de visto. Então, é bem complicado quando eles jogam uma data muito em cima da hora, porque esses outros candidatos, eles não conseguem tirar visto para vir para fazer a prova. É realmente complicado para esses países que precisam de visto. Mas entre as inscrições e até a prova acontecer, então vamos supor, agora eu não estou nem podendo falar muito desse último agora, desse próximo que vai acontecer, porque vai ser tudo muito justo. Vai ser tipo, os últimos, entre outubro, novembro, dezembro, as inscrições, janeiro, fevereiro, março, as provas. Então tá tudo muito perto. Mas normalmente eles acontecem em maio e as provas são no final do ano. Na verdade, o interessante é o médico pelo menos um ano de preparação para a prova, né? Porque eu não conheço ninguém, aliás, eu conheço só uma médica que passou no concurso a primeira vez que fez. Normalmente, os médicos brasileiros que estão aqui, eles passaram na segunda tentativa. Mas todos eles têm o mesmo discurso. Não estudaram o suficiente para a primeira vez. Então, assim, a gente sempre fala, inclusive a gente tem esse grupo, o pessoal tem grupos de estudos também, pelo menos um ano de preparação, né? Até porque este concurso, você só pode passar 4 vezes. Se você queimar suas 4 vezes, você não pode mais tentar revalidar o diploma na França. Então, não adianta você fazer uma prova que você não está preparado, sabendo que você vai queimar uma chance, né? Uhum. É interessante também saber que, por mais que você pense, eu estou muito bem, eu trabalho muitos anos na minha especialidade, se você não estudar a matéria em francês, pode sim acontecer de você não estar bem preparado. Você pode dominar o assunto em português, mas se você não souber responder em francês como tem que responder, aí pode acontecer isso, né? De a pessoa não passar justamente porque não fez uma boa preparação. Então, eu até vou aproveitar que o pessoal está mandando algumas perguntas. E eu já vou colocar, porque senão às vezes o assunto acaba passando para outro tema. A Duda perguntou se o médico especialista ele deve validar somente a especialidade ou diploma médico também. Então, na França, a especialidade da graduação e da especialidade, elas são feitas em um único processo. É somente uma prova. Então, para eles, que é muito normal, isso é lógico, se o médico é especialista, ele já é médico. Então, é uma prova só. Não existe, não existe o reconhecimento da graduação separada da especialidade. Por isso que eu falo para as pessoas, se você quer vir para a França, ou você tem que ser especialista na sua área, ou se você não for, você só pode escolher ou a medicina geral, ou geriatria, ou medicina de urgência. Então, isso tem que ficar bem claro. Às vezes as pessoas perguntam, Janine, eu quero fazer a minha residência na França. Não existe essa possibilidade. Residência médica
na França, ela só é feita por estudantes de medicina do 6º ano que estão fazendo medicina na França ou estudantes de algum país da União Europeia que estejam também no momento da inscrição no 6º ano. Eles não podem nem estar ainda formados para passar esse concurso da residência médica. Então, não existe a possibilidade de um brasileiro fazer residência médica na França. Mas isso eu sempre deixo bem claro, porque tem muitos estudantes, né, que têm vontade de vir para a França fazer residência médica e não tem como. Uhum. Até eu acho que responde a pergunta do Ari aqui, porque ele perguntou, médico recém-formado sem especialidade. Não é que não pode, mas ele entraria só nessas três, né? Das 3 especialidades, exatamente. E aqui, esse valor que você comentou lá no início da live é referente ao salário do médico especialista que faz a revalidação? O salário ele é igual para todos eles, tá? O salário é o mesmo para quem passou no concurso. Quem passou no concurso e que precisa, né, que é obrigatório fazer esses 2 anos probatórios, o salário é exatamente o mesmo. Então, claro que a diferença depois é que alguns médicos fazem os plantões e que é pago separado. E aí, claro, aí depende. Tem plantão de final de semana, tem plantão de dia de semana, tem plantão. O de sábado já não é o mesmo valor de um plantão de domingo. Então, tem algumas diferenças assim também, mas que são todos pagos separado. A remuneração que eu passei, ela é para todos os médicos de qualquer especialidade e por mês e bruto. Uhum. Tem a Pauline, ela perguntou aqui, o concurso é para cidades ou hospitais pré-determinados ou é livre após passar? Acho que tu comentou que existe da nota, né? Mas isso, na verdade... hoje existe da vaga também, né? Isso, na verdade, os hospitais, eles já existem, são vagas, todos eles são já determinados, tá? Já está tudo definido. Uhum. Não existe, sim, a possibilidade, por mais que o médico tenha tirado a melhor nota no IVC, de ele querer fazer os 2 anos no hospital que não está na lista, não existe. Existe uma lista de hospitais, e essa lista de hospitais é onde esses médicos que passaram no concurso vão poder escolher, né? Ou escolher ou não, dependendo da nota. Eles são, na verdade, eles vão trabalhar aonde, na verdade, eles estão lá É que daí vai correndo a lista, sabe? Tipo, melhores notas vão escolhendo, porque, na verdade, quando você faz a inscrição, você tem uma lista que você pode escolher os locais que você dá prioridade. E aí, é dentro da prioridade da nota que os médicos vão sendo... não sei como eu falaria isso em português, mas que eles... que eles vão preenchendo as vagas nos hospitais, seria isso. Sim. Uhum. A Duda também, ela é estudante ainda de medicina, ela já tem o nível do francês, mas ela ainda não iniciou a residência. Então, o indicado seria, se ela tem algo de especialidade, finalizar aqui no Brasil para depois tentar fazer esse concurso, né? É que assim, ó, por exemplo, no caso dela, se ela quer fazer medicina geral, ela não precisa nem fazer uma residência no Brasil, ela pode já passar direto o concurso. Claro que assim, se ela já tem vamos supor, uma medicina da família, é ainda melhor. É ainda muito melhor um médico que já vem, inclusive, com uma preparação da medicina de família para a França para trabalhar com a medicina geral. É bem interessante e eu acho que é muito bom, até mesmo depois para passar na comissão, né? Mas, claro, depende muito, né? Porque às vezes as pessoas falam, Janine, eu não tenho residência médica, mas eu gostaria de neurocirurgia. Não tem como, né? Porque você não fez neurocirurgia como residência no Brasil, você não tem como passar, porque não existe essa especialidade dentro das 3, né? E dentro, para o profissional que ele pensa hoje,
quais são as vagas que tem mais, qual especialidade que aí na França hoje mais está se procurando? Talvez ele, eu vou fazer um concurso e eu sei que tem mais lugares da França tal especialidade. Então, assim, ó, hoje, a França, na verdade, ela, no geral, de todas as especialidades, existe uma necessidade. Mas, claro, que a grande falta realmente na França é a medicina general, que a gente chama aqui, que é o médico médecin traitant, que é, na verdade, o médico em que as pessoas elas vão se consultar em primeiro lugar é com ele, antes de fazer o encaminhamento a um médico especialista, né? Mas, assim, médicos especialistas aqui falta muito mesmo. Bastante, né? Então, assim, inclusive, no momento do EVC, quando eles fazem o edital do concurso, é no momento das vagas que estão disponíveis ali, que entraram para o concurso, que a gente consegue ver tudo que tem muita vaga é o que tem muita falta na França. Então, hoje, por exemplo, medicina geral, psiquiatria, medicina de urgência, geriatria, anestesiologia. Então, assim, algumas especialidades têm muitas vagas para o reconhecimento justamente pela necessidade que a França tem. Agora, tem uma coisa interessante que eu acho que é bem bom falar também. No caso, por exemplo, da cirurgia plástica, não existe nem mais vagas no concurso, porque não existe a necessidade da França na cirurgia plástica. Então, assim, os últimos concursos já não teve nenhuma vaga para revalidação, né, de diploma na França na cirurgia plástica. Mas eu sempre falo que é muito diferente do Brasil, né? No Brasil, a medicina, a cirurgia plástica, a medicina estética, enfim, tudo tem um valor muito grande, tem uma procura muito grande, né? Aqui na França, não. Não que não tenha procura, né? Não que não existe, tem, mas não é o que acontece no Brasil, né? Então não tem por que ter tantos cirurgiões plásticos num país se não existe a necessidade, né? Então acaba que eles fazem sim uma reserva de mercado. Uhum. Mas se não, assim, hoje na França o que falta muito, anestesistas, oftalmos, ginecologistas. Eu vou falar uma coisa que é muito importante, não posso esquecer. A disciplina, a ginecologia e obstetrícia na França, ela é separada. No Brasil, você é ginecologista e obstetra. Na França, no concurso, é ginecologia médica e obstetrícia, são duas coisas separadas. A pessoa precisa escolher o que ela quer passar no concurso. Ela não pode fazer as duas ao mesmo tempo. Então, você tem que escolher, ou eu passo num concurso para ginecologia, que a gente chama ginecologia medical, ou eu passo para obstetrícia. No caso dos ginecologistas, né, no Brasil. Mas tem uma grande falta. Nossa, é impressionante. Ginecologista, oftalmo, eu agora não lembro assim bem de cabeça o que mais que falta. Depois eu posso até deixar nos comentários o que, né, que acredito que depois o pessoal vai. Eu preciso só depois dar uma olhadinha no que agora assim de cabeça eu não sei certinho o que tem de mais falta. Assim. A live a gente vai deixar ela ali no perfil. A gente também passa ela para o YouTube. Então quem não conseguiu pegar desde o começo ou vai precisar sair agora, a gente vai deixar ali. Também coloca vou deixar marcado a Janine, né? E eu vou continuar, que tem mais pergunta aqui, Janine. Claro. A Mayara perguntou esse material de estudo. Então, já que é legal eles se prepararem para fazer essa prova, tem algum lugar que consiga pegar o material para estudar direto? Então, na verdade é o seguinte, o material de estudo, eles são todos baseados nos colégios das especialidades médicas na França. Então, por exemplo,
você vai passar o concurso para cirurgia vascular, vamos supor. Você vai estudar pelo Colégio Francês de Cirurgia Vascular. Então, existe sim um livro da especialidade e que os médicos estudam pelo livro da especialidade do colégio. Eu faço as indicações também desses livros. Existe, inclusive, várias especialidades, vários colégios de especialidades que eles fazem atualizações anuais dos livros, né? Então, mas é todos eles pelos colégios, as especialidades. E aí, claro, às vezes acontece de dentro da própria sociedade, da especialidade, ter um material a mais, né? Sempre tem isso também. Uhum. Encontrar, bacana. Até se tiver um site depois, Depois a gente pode deixar isso, a gente pode deixar ali na legenda da live também. Tem a Romênia, que ela falou que ela é cardiologista, ela já está morando na França. E ela queria saber se ela consegue uma vaga na parte de emergência. Então, na verdade, tudo vai depender, porque assim, quando eles disponibilizam as vagas, eles colocam as vagas de acordo com a especialidade do médico. Existem alguns casos, sim, que, por exemplo, um médico ele tem uma outra especialidade e foi trabalhar numa urgência. Pode até acontecer se esse médico estrangeiro provar que ele tem condições de trabalhar na emergência. Eu já vi casos de médicos brasileiros que foram trabalhar em emergência e que não aguentaram nem 4 meses. É que assim, as pessoas têm que entender que não é porque é França que a emergência vai ser mais tranquila. Emergência, emergência. Então você tem que realmente estar muito bem no francês, né? E muito bem preparado, né? Também, porque emergência é emergência, né? Mas existe sim alguns hospitais que... E aí, claro, vai depender. No caso dessas vagas abertas para médicos estrangeiros aqui na França, vai depender se essa médica ela já tem um visto de residência permanente aqui, ou se ela tem um passaporte de um dos países da União Europeia, porque tudo isso modifica em relação à vaga. O passaporte não é importante para o concurso, mas para uma vaga na França como médico estrangeiro, sem ter ainda reconhecido o diploma, ele é importante sim, o passaporte. Ou o visto de residência. Era uma das perguntas que eu ia te fazer aqui, né? Se o médico ele não tem esse passaporte depois que ele já passou no concurso para ele precisar trabalhar, ele vai precisar desse visto, né? De trabalho. Isso mesmo. E aí, acho que tu comentou ali que ele teria que voltar para pegar no consulado do Brasil. Exatamente. Né? Mas esse visto ele também fica determinado há um tempo? Então, na verdade, funciona assim. Eu não sei como é que eles estão fazendo agora, mas o visto ele é sempre ligado ao tempo que foi dado do contrato. Como o contrato é de 2 anos, o visto é de 2 anos. O que acontece é que depois esse médico ele vai passar na comissão. Quando ele for passar na comissão, que vai ser ou favorável ou vai pedir para ele refazer, enfim, completar ou fazer algo a mais, ele sempre vai poder renovar, porque ele está atuando, ele está tendo um trabalho aqui. E os vistos, eles são sempre ligados aos médicos de acordo com o que eles estão fazendo, que é o contrato. Então, não tem problema nenhum, ninguém fica sem visto, porque é tudo uma questão de renovar. Tudo que é para renovar se faz aqui na França, né? É só o primeiro visto que é feito no Brasil e depois renovar é aqui, na mairie, né? Na prefeitura, na verdade, que é o órgão, né? Que é responsável pelos vistos, pelas renovações. Então, renovar não tem problema nenhum. Ninguém fica sem visto se tem contrato, né? Ou, por exemplo, se acontecer alguma coisa do tipo, durante aquele período o médico decidiu parar o contrato, aí claro que eu acredito que não vão conseguir renovar, não vai poder renovar se não tem realmente uma ligação de trabalho, né? Porque é assim que funciona.
Mas, se não, normalmente eu não conheço ninguém que teve problema, não. Para fechar aqui a nossa live, tem uma pergunta assim que como que é essa vida do profissional do médico? Como que é? Ele passou no concurso, ele já está trabalhando aí? Para falar de uma maneira geral, você que tem experiência aí na família, né? Seu esposo é Isso. médico, como que funciona? Então, na verdade, assim, na França existem duas modalidades de exercício da medicina, que uma delas é hospitalar, isso, né? O médico vai trabalhar em um hospital, ele vai ter o salário do hospital, né? Que é de 40 horas por semana, e aí depois, aí depende muito a gente chama aqui de echelon. São como se fosse, eu não sei como explicar isso em francês, aliás, eu nunca consegui explicar isso em português, echelon, mas é como se fossem estágios, não é estágios, não chega a ser, é assim, você tem, para você ter um aumento de salário, aí depende do teu tempo de profissão, digamos assim, dependendo da sua Progressão. aí você tem um salário diferente, né? Um aumento da remuneração. Então, existe a profissão hospitalar, né? Que é o exercício no hospital, e tem a medicina liberal, que a gente chama, que é o médico de cabinet, que é o médico de consultório que existe no Brasil. Alguns médicos têm tempo, que a gente chama aqui de tempo parcial, né? Eles fazem metade no hospital e outro tempo em cabinet. Então, assim, a partir do momento que o médico está inscrito na Ordem dos Médicos da França e que ele tem autorização plena, isso quer dizer, ele é autônomo, ele pode exercer a medicina, ele pode escolher tanto ser um funcionário de um hospital ou trabalhar num cabinet, abrir o seu cabinet ou dividir um consultório, né, com alguém, ou ele fazer, dividir meio a meio, né? Fazer ou um pouco no hospital ou um pouco em consultório. Aí tem muita gente que pergunta, Janine, remuneração. Remuneração, existe uma tabela de praticien hospitalier, que a gente chama, que são os médicos que trabalham nos hospitais. Eles podem ser concursados ou não. Então, existe praticien hospitalier contractuel, que seria de contrato somente, então tempo determinado, ou se não, tem os PAs que são concursados. Então, eles são funcionários públicos da França. E aí tem o outro exercício da medicina, que seria consultório, que daí, nesse caso, ele é livre, né? Ele vai ganhar pelo que ele produzir. Então, é bem parecido com o que acontece no Brasil, né? Você vai lá, abre um consultório e você vai ganhar de acordo com o que você tiver de paciente. Uma coisa que eu acho bem importante falar aqui, redes sociais. Aqui, a França é um dos países mais rigorosos em relação às redes sociais e à medicina. Então, assim, eles fizeram, inclusive, neste ano, saiu esse ano, uma regra dentro da Ordem dos Médicos sobre os limites e o que pode e o que não pode nas redes sociais. Então, é por isso, como os franceses têm muito medo do que possa acontecer, porque a multa é muito alta, eles preferem muitas vezes nem ter redes sociais. Então, o que eles fazem? Tem lá um Instagram que tem a clínica, que tem, sei lá, a foto da secretária, o endereço da clínica, e um ou outro ainda fala um pouco sobre a medicina, mas tudo dentro do legal, sabe? Tudo sempre muito correto, porque se sai da regra, infelizmente a multa é alta e ainda tem algumas suspensões, né? Em alguns casos, os médicos podem até ser suspensos por um tempo determinado. Então, assim, é engraçado porque eu tenho amigos brasileiros que falam, Janine, eu preciso procurar um médico na França, mas eu não conheço o Instagram dos médicos.
Aí eu falo, gente, Instagram não é catálogo médico. Instagram é uma rede social. Claro que você não pode avaliar um médico numa rede social, né? Eu tenho excelentes médicos aqui, eles não têm nenhum site. Então, assim, às vezes é difícil até, eu vou passar para alguém, olha, fulano, vai no meu oftalmo que ele é ótimo. Mas a pessoa não tem nenhum site, entende? Então, assim, na verdade, não tem realmente, a gente tem um pouco mais de dificuldade para encontrar os profissionais justamente por isso. Digamos que eles ainda são muito conservadores, né, nessa parte, e também eu acho que é por causa da ordem, né? Como existem tantas regras, eles acabam ficando com medo de se lançar, né, nas redes sociais justamente por isso. Mas é que é totalmente diferente do Brasil, né? No Brasil, As diferenças culturais aí que exatamente, acaba indo para a profissão também, né? exatamente. Janine, eu queria te agradecer muito. Ai, que pena que a gente não conseguiu falar do DFMSA. A gente pode até marcar mais uma live mais para frente também, conseguir criar também, às vezes, né, um material que a gente possa Isso. passar, se tiver interesse também. É que assim, Daniela, o diploma de formação médica especializada, ele é muito interessante pelo seguinte, é um diploma de formação que qualquer médico pode vir fazer na França e, em alguns casos, eles conseguem, inclusive, utilizar o que eles fizeram aqui na França como parte na residência médica no Brasil. Inclusive, foi assim que nós viemos para cá na época. O meu marido, ele veio porque nós já tínhamos três amigos de Florianópolis, né, que fizeram a residência médica aqui na França, que um deles foi o Ricardo Felipe, que trabalha na Clínica Imagem, a Cristina Lunardelli, que é oftalmologista, e a Marina, que hoje se encontra aqui na França, ela é médica aqui, ela ficou aqui, porque ela depois fez todo o procedimento para ficar aqui na França. Então, tem um pessoal que teve a possibilidade de conhecer, né, e de poder fazer uma parte, ou muitos, inclusive, fizeram toda a residência médica aqui na França, mas residência médica aqui na França, como eles fizeram, é a residência médica para estrangeiros, que ela só é válida no país de origem do médico, ela não tem validade na França. Então tem... Mas essas diferenças são legais, a gente pode falar sobre isso porque o pessoal se interessa muito. Sim, sim. E daí já seria um outro processo, né? Totalmente diferente. Para você ver como tem assunto, né, Janine? São muitas coisas e realmente acho que também, por se tratar da medicina, né, acho que todo o país tem esse cuidado de realmente os profissionais, mas muito bacana. Agradeço também a todo mundo que participou aí da live. Se ficou com dúvida, pode mandar aqui pra gente. A gente vai tentar responder. E aí a gente tenta marcar o DFMSA, porque na verdade, Daniela, a minha ideia era começar pelo DFMSA. Aí eu falei, não, vou falar do DFMSA, do DFMS, que é bem interessante, porque tem muitos jovens que gostam, que gostariam de estar aqui fazendo ou um ano, ou que dá para fazer de 1 a 3 anos, e outros casos apenas 1 ano, dependendo do diploma. Mas a gente vai marcar uma outra, porque é bem interessante. Marcamos, que eu acredito que também tenha detalhes dentro do que gera bastante assunto. Exatamente. Né, voltando assim, ó, vai estar no nosso Instagram, no perfil do nosso Instagram, vai estar também no nosso canal do YouTube, então não conseguiu assistir inteiro ou perdeu, enfim, tá ali. Eu vou deixar alguns sites aí que a Janine pode passar pra gente, para você se informar mais e conseguir também fazer essa busca, começar a analisar essa oportunidade. Agradecer a Janine, mais para frente. Obrigada a você. Marca mais uma, Janine, para a gente trazer esse assunto também. E, assim, acrescentar aqui que a Janine, ela tem essa ligação forte aqui com a Aliança Francesa, o pai dela foi presidente da Aliança Francesa, nos visitou esses dias. Então, muito bacana. Eu
cresci na Aliança Francesa. Isso é muito bacana, né? Você vê que foi uma possibilidade que você acabou indo morar na França, né? Isso é muito legal. Sim. Então, O meu marido fez todos os cursos de francês aí, os intensivos, para a gente poder chegar aqui, né? sim. Então foi bem corrido para a gente também, porque como ele queria vir, né, como médico, então ele teve que fazer todos os intensivos da Aliança Francesa. Nossa, foi uma delícia. A gente praticamente estava morando aí. Ai, obrigada, Daniela, obrigada. E com certeza a gente fará a próxima sobre o DFMSA, que também é bem interessante. Aí a gente já coloca específico sobre esse assunto. Isso. Então, quem quiser participar, fica ligado nas nossas redes sociais, que logo mais a gente agenda essa live. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Janine. Uma ótima semana aí para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou continuar.